Olá, meu nome é José Ricardo, sou aluno do Claretiano Centro Educacional, aluno de Filosofia Bacharelado. Estou fazendo esta palestra aqui hoje para a matéria de Problemas Metafísicos. O tema da nossa palestra hoje é o papel da dúvida na filosofia de René Descartes. Então, de fato, a dúvida ela assume um papel importantíssimo. Ela, de fato, é a base da metafísica cartesiana. Porque a partir da dúvida, deste questionamento, René Descartes ele vai submeter todas as verdades até então construídas através da metafísica e das ciências no campo da dúvida. Então, o ceticismo que vai mover o pensamento de René Descartes. Por quê? Porque René Descartes ele vai construir um método a partir de quatro pontos. Então, assim, a dúvida nos sentidos, que abrange tudo o que é objeto de nossa experiência sensorial e todo o mundo físico, ela deve ser submetida, então, à dúvida. Será que os sentidos nos trazem verdades sólidas, usando um pleonasmo, verdades verdadeiras? Então, os sentidos eles podem nos enganar e nós sabemos disso. Então, eles não são uma base sólida para a construção de conhecimento. Depois ele também usa o argumento do sonho. E o homem, em um modo de sonho, não consegue distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Se ele está neste modo ali, do sonho. Depois ele também questiona as verdades matemáticas. Parece que é claro que 2 mais 2 é 4. Entretanto, ele questiona, será que isso não foi implantado em nós? Este pensamento errôneo? E aí ele usa, já falando do quarto argumento, que é o gênio maligno. Um gênio maligno não poderia, então, desfazer as verdades em nós e colocar erros em nossos sentidos, em nossas certezas? Então, o que é de verdadeiro mais profundo? O que nós podemos agarrar como algo que é indubitável? Então, ele começa a pensar que duvidar não pode ser questionável, porque a dúvida não lança questionamento nenhum. É indubitável que alguém questiona. E se ele está questionando, está pensando, ele existe. E assim ele começa essa frase, penso, logo existo, que é a base também metafísica ali de toda a construção do raciocínio de René Descartes. Então, a partir desse pensamento da dúvida, ele vai estabelecendo alguns métodos de construção da verdade. Tem um texto, um artigo científico de Zanetti, que se chama Notas sobre a crítica ao saber sensível na dúvida metódica de René Descartes. Esse artigo eu uso aqui neste trabalho e ele está indo em anexo também algumas passagens deste artigo e vai dizer o seguinte no artigo. Descartes não pretende simplesmente de forma presunçosa destruir com as verdades metafísicas antes dele, mas ele entende que a filosofia como estava construída até então poderia atrapalhar o avanço da ciência e deseja estabelecer bases sólidas no conhecimento, por isso a dúvida dos sentidos. A crítica ali instaurada pretende desconstruir as opiniões que consideram as coisas externas ao sujeito como verdadeiras, tais como elas são sentidas. No entanto, ele não deixa de ser verdade que Descartes ambiciona mostrar que se deve evitar como fundamento do saber, ou seja, deve-se evitar esses sentidos como fundamento do saber. Não que eles não tragam uma sabedoria, não que eles não tragam uma verdade. Entretanto, precisa-se pensar se eles devem ser a base do fundamento, o fundamento do fundamental, como vai dizer Edgar Zanetti. Então, Descartes ele utiliza-se desse método da dúvida para poder construir as verdades com uma base sólida e racional. É justamente ali que entra essa questão da racionalidade. Ele usa essa dualidade para separar mente do corpo, a res cogitans e a res extensa. E aí, então, a partir desse raciocínio, o homem pode chegar a verdades inatas, o homem pode chegar a verdades sólidas, que os sentidos muitas vezes podem nos enganar. Então, a partir da dúvida, ele lança esse argumento racional e da racionalidade, então, o homem desenvolve todo o seu aparato científico, metafísico, com segurança, sem medo de errar, porque já foi passado pelo crivo da dúvida e ali, então, é indubitável. E dessa maneira, ele abre o leque para os racionalistas que virão em seguida ali. A gente vai lembrar de Leibniz também, que vem e se apoia no próprio
Descartes, né, como outros também que vêm posteriores a ele, que se apoiam na filosofia dele. E assim, então, Descartes abre o campo do racionalismo e da dúvida, o método da dúvida. Este foi um pouco do conteúdo que eu gostaria de passar. Agradeço a todos.